né, na plataforma para acesso. Acho que começou a gravação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas às orientações para a atividade avaliativa prova da disciplina Transtornos Globais do Desenvolvimento. Nós estamos trazendo, né, informações mais técnicas e também a orientação um pouco de onde encontrar o conteúdo, que foi o que a gente usou, que está lá no cronograma mesmo. Qualquer pergunta, vocês podem mandar no nosso bate-papo ou abrir o microfone. Priscila, se eles mandarem mensagem, tu lê para nós? Claro, vou ficar acompanhando aqui no chat. Tá bom, obrigada. E qualquer coisa, se a internet oscilar um pouquinho, vocês me avisam, tá bom? Então, a prova voltou a ser presencial. E ela vai ser realizada no polo de apoio presencial, onde vocês, né, fazem a prova. Quem precisar fazer num outro polo vai ter que contatar com a coordenação. E vai ser no dia 20 de agosto, às 8h30. Presencialmente, então, né, agora, pensando que já estamos num novo cenário pós-pandemia. A coordenação do curso também nos mandou quais seriam as disciplinas que iriam, né, compor as provas, que são a disciplina Transtornos Globais do Desenvolvimento, Língua Portuguesa e Educação, Educação Matemática 2, História e Educação 2, História e Processos de Leitura e Escrita 2, Educação Musical, Ciências e Educação 2, e também Organização da Ação Pedagógica e Prática de Ensino na educação básica, inserção e monitoria. Vou aceitar uma pessoa aqui. Então, para a prova foi elaborada a partir das duas literaturas que a gente disponibilizou na disciplina. Principais, né? As complementares vocês puderam usar para fazer os resumos, mas a prova foi elaborada a partir desses dois materiais aqui, que um é a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, eu peço até que vocês atentem ao número da lei e o ano, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista, e também aquele capítulo que nós disponibilizamos que fala dos aspectos clínicos do transtorno do espectro autista. Tudo isso está lá no nosso Moodle. Eu vou compartilhar com vocês depois para vocês verem onde vocês podem acessar. Em cima dessas duas literaturas, nós montamos dois encontros coletivos online neste semestre. Lembra que nós tivemos 3, né? 2 eram de estudos entre nós, da equipe, e um terceiro foi como uma pessoa convidada, né? Então, se vocês quiserem retomar o material da prova, que quiserem olhar, são esses 2 vídeos que eu também deixei linkados lá no nosso ambiente, que é aquele primeiro que tinha aquela capa azul, e o segundo que tinha aquela capa com o coração, com o quebra-cabeça. Então, são esses 2, com os respectivos links, também eu já deixei tudo delimitado, que na verdade, assim, ó, o primeiro slide, a primeira aula ali, ela foi feita muito em cima do capítulo do livro, e tem alguns elementos da lei. E o segundo foi feito bem em cima do capítulo da lei, né? Então, ele traz bem os dados, traz aquela questão da carteirinha para o público-alvo. A gente trabalhou quem é o público-alvo da educação especial, onde é que seriam as pessoas, né, com autismo dentro dessa perspectiva. Então, se vocês quiserem, né, retomar esses 2 encontros, eu indico. Mas, na verdade, eles são sempre complementares à leitura. Como é que vai ser a prova? Na avaliação que vocês fizeram até agora, a equipe está fechando as notas, nós poderíamos compor até 4 pontos como atividades no ambiente virtual de aprendizagem.
Então, nós vamos até 4 e 6 essa avaliação presencial, que é a prova. Nós montamos um questionário com 6 questões, onde cada uma delas vale um ponto, e é sem consulta. São questões de marcar, opções alternativas e 2 de verdadeiro e falso. O que nós puxamos, né, da lei e do texto? A legislação, cuidar os números da legislação, cuidar a classificação, né, quais são os critérios que nós utilizamos, quais são as escalas que nós utilizamos, o sistema educacional, né, como é que fica a questão da matrícula, como é que fica a questão da negar matrícula, critérios para diagnóstico e esses documentos, né, que orientam tanto o que é de direito do aluno, tanto o que também é, né, dever das escolas, né. Então, essas questões são muito em cima dessa realidade que a gente debateu ao longo de todo o semestre. Então, vale a pena retomar, né? Qual é o número dessa lei, o que ela propõe, quais são os documentos, né, que as pessoas com autismo têm direito a usufruir, se elas são público-alvo ou não da educação especial, como é que o sistema educacional precisa se comportar, né, para matricular, se eles são público-alvo da educação especial ou não são. São questões que foram bem justas com a nossa trajetória, mesmo como disciplina, ao longo do semestre. Da nossa parte, era isso. Agora, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida quanto ao material que a gente tem. Senão, eu já vou mostrar para vocês Senão, eu vou mostrar para vocês lá no Moodle onde é que eu anexei as coisas. Eu vou parar a apresentação e vou mostrando para vocês onde é que está tudo isso. Apresentar agora a tela inteira. Compartilhar. E agora eu vou mostrar para vocês, espero que apareça direitinho. Então, aqui, ó, tem uma aba, tá aparecendo? Está aparecendo, sim. Tá, obrigada, Priscila. Então, aqui a gente entra no Moodle e tem uma aba que diz orientações para as avaliações. Então, aqui tem as 2 literaturas, que já tá aqui, ó, linkada, aspectos 26, né? E aqui embaixo está a lei, né? A lei 12.764 de 2012 e a CID 11, que foi o que a gente debateu. Aqui tem os links das 2 aulas que a gente conversou, né, com vocês e fez uma retomada desse material. Então, a primeira aula tem uma retomada muito forte deste texto, né, que nos traz, né, a história. Nós focamos muito mais na questão, né, de definição, de critérios, né, e também, né, da questão do DSM-5, da CID-11, que foi uma coisa que a gente estudou bastante com vocês, né, ao longo dessa disciplina. Quanto à questão dos tratamentos farmacológicos, nós não adentramos nessa perspectiva, porque nós acreditamos que na área educacional não seria este o enfoque, que nós deveríamos ficar muito mais na questão, né, de quais que são os critérios que se utiliza, e também, né, de quais que são os documentos que hoje, né, ancoram com clareza, né, a questão do diagnóstico e também regulamentam quem é e quem não é. Quanto à regulamentação legal hoje, né, pensando em Brasil, nós nos focamos na Lei 2.764, de 2012, nós trabalhamos com a questão do sistema educacional,
da questão dos direitos que as pessoas com deficiência e as pessoas com transtorno espectro autista têm. Acho que vale a pena reler ali o artigo que fala da carteira de identificação, né, que também é um documento bem importante. Então, da nossa parte, quanto orientação de disciplina, seria isso no que tange leituras. E aí, sempre lembrando que as aulas, o primeiro e o segundo encontro que nós tivemos, né, foram como complementares, né, ao que nós já vínhamos lendo. Então, uma não sobrepõe a outra, mas se soma no sentido de trazer para vocês esses elementos de debate, né? Para que a gente pudesse não só trazer o texto ou a lei, mas que a gente pudesse explicar e debater e sanar até alguma dúvida que pudesse surgir, porque às vezes a gente lê em casa e pode ficar com alguma dúvida. Professora Priscila, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha pensado nesse primeiro momento. Se você quiser complementar, ou se elas têm alguma dúvida. Eu acredito que era isso. No chat não teve nenhuma pergunta, assim, nenhuma dúvida. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Prof, sobre a prova, não necessariamente, mas lendo o material, o capítulo do livro, né, aqui tem uma parte, assim, que fala sobre os critérios para a definição do autismo, e aí o critério número 4 fala que provavelmente sejam os sintomas, né, com início antes dos 30 meses de idade. E aquela criança que não é diagnosticada, ou até que os pais não percebem realmente, né, esses sinais, ou até que negam, né? Como é que fica esse diagnóstico? O diagnóstico, Fernanda, ele, na verdade, o que a gente entende, né? Que uma criança, desde que nasce, tem uma assistência clínica. Então, ela faz um teste do pezinho, ela faz alguns testes da orelhinha, ela faz algum acompanhamento pediátrico, né? E ela depois, quando adentra a escola, o que a gente tem? Diferentes cenários. Nós temos famílias que já conseguem o diagnóstico muito cedo, porque já tem uma boa rede de apoio, já conseguem, né, levar no neuro, enfim, né? Conseguem fazer essa construção. No entanto, algumas crianças não têm ou acesso, ou a questão do autismo ainda não é tão incisiva, então não se consegue fechar, porque ele não consegue bater, como a gente diz, bater o martelo frente àquele diagnóstico, como não são feitos testes funcionais e não clínicos, na maioria dos casos, né, que a professora até nos trouxe, são testes muito caros, né, esses genéticos. Então, assim, ó, Fernanda, dentro da rede onde eu trabalho e da realidade que a gente tem hoje, há uma diversidade muito grande. Existem famílias que não aceitam que os filhos tenham autismo. E às vezes a gente chama para começar a fazer uma avaliação, para depois encaminhar ou para um psicólogo e um neuro para fazer esse processo. E realmente, assim, não há um padrão. Mas o que a gente entende? Que o quanto antes se começa, melhor. Existem crianças que logo assim, né, no primeiro ano, a gente já percebe que a família já entendeu o que está acontecendo e já começa com a estimulação. Muitas vezes a gente nem bate o martelo de dizer o que é, porque o diagnóstico, ele é um caminho para uma melhor intervenção. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente tem a suspeita, ele já começa com um programa de atendimento, ele já começa com a questão da fono, muitas vezes com todas as terapias, né, complementares, ABA. Então, infelizmente, hoje, a criança, ela está sob responsabilidade da família, felizmente ou infelizmente, né, sob a tutela do Estado e da família. Então, assim, tem que ter essa negociação dos dois lados. Muitas vezes a família procura, o Estado não ancora com o serviço,
Ou muitas vezes os dois conseguem se unir, ou conseguem com rede privada, ou às vezes, se um dos dois nega, infelizmente quem perde é a criança. Mas então Nos eu posso casos concluir. mais leves, é mais difícil ainda, né? Porque daí se a família ainda quer negar e é leve, né? Tá, mas então eu posso concluir que isso aqui que tá no capítulo, tipo, seria na teoria, mas na prática a realidade é outra. Não sei, porque tem crianças que são diagnosticadas logo, né? Sim, mas que não é uma regra, vamos dizer assim. Essa questão desse início dos sinais antes dos 30 meses de idade. É o mais indicado, né? Que a gente já acompanha, mas a gente sabe, Fernanda, que às vezes a gente tem pais que são tão desconectados que eles não sabem nem a data que a criança nasceu, não fazem pré-natal. Foi por isso o meu questionamento, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe que existe isso, né? E, infelizmente, na escola, né? Isso aí não é nem só o público da educação especial. Às vezes a gente, mas vocês já notaram isso do filho? E a família nunca notou, né? Por não saber, por não ter estudo, por não ter orientação. Tá bem, então. Mais alguma dúvida? Eu vou fechar a gravação para interromper a gravação, para deixar lá.